Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos estudar classes de palavras. Quem recorda as classes de palavras são 10. Vamos a elas. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Estes são as 10 classes de palavras. Hoje a gente vai dar uma estudada sintetizada do assunto. Nos próximos vídeos aqui vamos ver detalhado cada classe gramatical, ok? Então, substantivo é a palavra que dá nome a qualquer coisa e, em geral, é variável em gênero, número e grau. No caso, por exemplo, temos casa, temos estrela, temos homem. Quando eu falo em gênero, é feminino e masculino, número singular e plural. Grau aumentativo e diminutivo. Isso veremos no vídeo detalhado, cada uma dessas variações, tá? Observe-se, para ter certeza que uma palavra é classificada como substantivo, é necessário analisá-lo no contexto frasal. Normalmente, ele se liga a determinantes, como o artigo e pronomes. Lembram quando eu faço para vocês em sala de aula aquela estruturazinha? Quem é que manda primeiro? O substantivo é que manda em todas as classes gramaticais e tem quem vai estar subordinado a ele. É quem? É o artigo, é o numeral e o pronome. Então, eles vão trabalhar para o substantivo para substantivar as outras classes gramaticais. Recordam? Então, vamos aqui ao exemplo. Todos os brasileiros são lutadores. Eu tenho aqui brasileiros. Esse brasileiros, ele é o quê? É um substantivo, não é isso? Já no segundo, o povo brasileiro é lutador. O brasileiro já deixa de ser um substantivo porque aqui ele está caracterizando quem? O povo. Então, se eu estou caracterizando, eu deixo de ser substantivo e passo a ser o quê? O meu adjetivo. Então, cuidado com o contexto quando faz a leitura, tá? Temos aqui, o substantivo, ele classifica assim, em 9. Comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Vamos ver detalhado cada um deles no próximo vídeo. Artigo é a palavra que se relaciona com o substantivo e vem sempre antes dele para determiná-lo. Há dois tipos de artigo, definido e artigo indefinido. Definido, o, a, os, as, usado para determinar o substantivo, e o indefinido, uma, uns e umas, empregado para indeterminar. No exemplo, hoje conversei com o professor, o artigozinho, ele, no contexto, eu vou definir quem é aquele professor que eu conversei. Então, no contexto, eu sei que eu conversei com o professor tal. Já no segundo, hoje eu conheci um professor, ele não vai especificar o professor, ele vai deixar o que? Aleatoriamente, indefinido quem é esse professor. O adjetivo é a palavra que modifica e caracteriza o substantivo. Exemplo, homem, alto. Homem, substantivo, alto, meu adjetivo. Roupas indígenas. Indígenas caracteriza o quê? Roupa, que é substantivo. Aí aqui eu coloquei o fantasminha camarada. Fantasminha é o meu substantivo porque nomeia o ser. E camarada é o adjetivo porque qualifica esse ser. Então, temos aqui substantivo e um adjetivo. Numeral é a palavra que indica a ideia de quantidade, ordem numérica, multiplicação e fração. Então, temos os numerais ordinais, cardinais, fracionários, multiplicativos. Exemplos: 1, 2, primeiro, segundo, dobro, triplo, terço. Então, temos aqui todos esses numerais que iremos ver detalhado. Pronome é a palavra que, sintaticamente falando, pode desempenhar duas funções. Substituir o elemento, substantivos, função substantiva, acompanhar e determinar substantivos, na função adjetiva. Essa placazinha que vemos muito nos elevadores, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. O que está errado aí? É o mesmo, porque o mesmo, ele é pronome, sendo que é um pronome demonstrativo. E quando eu uso pronome demonstrativo, eu não posso usá-lo como um pronome do caso reto. A frase correta seria: antes de entrar no elevador, verifique se ele encontra-se parado neste andar, porque ele é quem? É o sujeito. Eu não posso usar o mesmo para substituir um sujeito, ok? Verbo é a palavra variável. Por que variável? Porque ela tempo, modo, número, pessoa, indica o que? Ação,
fenômeno da natureza e experiência situada em determinado tempo. Ele caminhou a manhã toda. Caminhou é meu verbo, não é isso? Que está indicando uma ação. Choveu muito naquele dia. Choveu é um verbo que indica fenômeno da natureza. Ele vivenciou cada minuto do encontro. Então, vivenciou é uma experiência, é uma situação. Advérbio é a palavra variável em gênero, número, mas não em grau, que modifica verbo, adjetivo ou outros advérbios, indicando geralmente circunstâncias em que o fato expresso pelo verbo ocorre. O homem trabalha aqui. Esse aqui é meu advérbio de lugar. Sou muito esforçado. Muito é o meu advérbio de intensidade. Ele está reforçando quem? Ele está reforçando o adjetivo, esforçado. Já o aqui, ele está reforçando quem? O verbo trabalhar. Conjunção é o vocábulo invariável que conecta os termos de uma oração coordenados entre si ou orações coordenadas ou subordinadas, estabelecendo importantes relações lógico-semânticas entre si. Temos aqui o garoto e a irmã estudam ou trabalham. Esse I, ele está dando uma ideia de adição, essa conjunçãozinha aí, a ideia de adição. Já na outra, a conjunção está me dando ideia de quê? Lembram das orações coordenadas? De alternância, não é isso? Ou estudam ou trabalham. Preposição é a palavra invariável que conecta termos da oração ou orações. A principal diferença entre preposição e conjunção está no fato que a preposição sempre estabelece uma relação de subordinação sintática entre os termos. Voltou para ficar. Eu tenho para, que é minha preposição. Lembra que eu já ensinei a musiquinha? A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perperante, por, se sobre, trás, se sobre, trás, se sobre, trás, trás. Não vou cantar muito não, porque esse dia não tem a voz legal não. Então, essa aqui é a forma para vocês lembrarem das preposições, ok? Interjeição é a palavra invariável usada para exprimir sentimentos e estados de espírito, normalmente de forma expressiva. Ai, dor, bravo, aprovação, graças, agradecimento, oba, alegria, psiu, silêncio. Então, a interjeição, ela vai indicar sempre o quê? Sentimentos e estados. Tenho aqui uma chargezinha, uma tirinha para vocês dar uma lida, parem o vídeo, depois vocês veem. E terá exercício para vocês praticarem, tá? Esse exercício, vocês dão uma pausa e respondam. São poucas questões, dessa vez eu não coloquei muita não para vocês. No próximo vídeo, iremos fazer a correção desse exercício. Agora, façam, não deixem de responder, tá bom? Qualquer dúvida, passem mensagem. Vou colocar esse slide lá no Google para vocês, sala de aula. E também mais exercícios para vocês estarem praticando, tá bom? Grande beijo, até breve.